Pô, matériazinha aqui do Gabriel. Rivaldo Topur humilha Charles do Bronx. Parecia um amador. Porra, parecia um amador. Tá bom, o pior é quando você vai ler quem foi que falou isso. Quem foi que falou que ele parece um amador? Isso tá me pegando, velho. Isso tá me pegando demais. Tá aqui, ó. Pare the Berry. Vamos ver o que ele falou. Fotinho do Charles. Foi durante a participação no podcast Versus Us, com o Eric Nixick, né? Treinador conceituado. Isso. Tá aqui a aspa do nosso querido Perry the Berry. Quer ler, Charles? Não, né? Eu vou dar uma... Pô, Charles, que honra, irmão. Não, tá bom, vou ler aqui. Vou fazer uma leitura dinâmica aqui, né? Ele falou, eu realmente gosto do Charles, mas que plano de jogo foi aquele? Quero dizer, ficar parado na frente dele e levar soco na cara. Nos primeiros 20 segundos ele fez um pouco, deu um tip ali, né, que é o frontal, chutou a perna. Eu pensei, pode ser uma noite difícil pro Topuri. Mas aí o Charles foi tocado uma vez e começou a trocar golpes com ele, então eu adoraria saber qual foi o plano deles, porque aquilo foi tipo meio embaraçoso. E não para por aí não, aí que vem a porrada, meu irmão. Aí esse cara de pau vira e diz, o que está fazendo parado no meio, trocando soco com ele, sendo que é um cara boxeador de altíssimo nível e tem potência? Simplesmente não entra na cabeça como ele pode ser tão burro, ainda mais sendo a 47ª luta profissional dele. Ele entrou lá como um amador, disse o grandioso Perry Pimblett, que vem de vitória sobre o... Michael Chandler. Michael Chandler. Isso, então, porra, vocês acharam que o Charles foi amador assim, irmão? Tipo assim, eu acho que ele errou na estratégia, mas, porra, pra pegar pesado assim mesmo? Não, assim, se tem uma coisa que eu gosto as analogias que eu gosto de fazer com o MMA, e pra vida como um todo, inclusive, meu irmão, não adianta você querer que um papagaio nade. Não adianta você julgar um lutador que tem um certo jeito de lutar pelo prisma de outro atleta. Tipo assim, se o Charles tivesse passado essas 47 lutas sendo um boxeador que dá jab e sai, que finta um ataque por cima e entra no double leg, não sei o quê, eu até entenderia essa crítica, mas o Charles ele sempre foi esse lutador, cara. Ele sempre foi extremamente agressivo. Sempre foi o cara de querer sair na porrada. É claro, e as lutas que ele perdeu foi justamente por conta disso. Então, assim, para mim é só mais um exemplo do jogo que não casa. Assim, amador não, cara. Pelo amor de Deus, ninguém vira campeão do UFC sendo amador, pô. Porra. Cara, é muito negócio de caça às bruxas, né, cara? De sempre procurar um culpado, um motivo. Quando, de repente, cara, só o outro cara é melhor mesmo. Às vezes o jogo não casa, o outro cara é melhor e acontece, assim. Fica muito nessa de, porra, a shootbox é horrível, a shootbox tem que acabar, a estratégia é horrível, Diego Lima... E quando o Charles meteu 11 vitórias seguidas? E quando o Charles foi campeão do mundo treinando na shootbox? Qual era o problema? Qual era a questão? A shootbox era muito boa na época, ficou ruim agora? Acho que não, cara. Acho que as coisas mudam. Eu esperava do Charles exatamente o tipo de luta que ele chegou lá e fez. Acho que eu não fui surpreendido nem um pouco, nem pela performance do Topuria, nem pelo que eu esperava do Charles. Acho que, assim, idealmente, poderia ter sido um pouquinho mais cauteloso, controlar a distância, usar joelho, usar chute frontal. Mas, gente, não é o Charles, né? O Charles luta daquele jeito. Então... O que me pega nessa parada é que sempre a porrada estoura em cima da shootbox. O Charles é a shootbox, entendeu? Como se o cacete do Diego Lima estivesse lá com controle de videogame, controlando tudo que o Charles está fazendo. Meu irmão, dá para ouvir o cara falando chuta, frontal, né? Faz isso, faz aquilo. Mas o Charles, porra, e aí naquele calor do momento, não ouviu ou decidiu seguir estratégia, ou simplesmente foi no automático, mas, porra, é muito chato até hoje, velho. Pleno 2025, tu ficar ouvindo o nego falar, não, culpa da shootbox, culpa do mago Diego Lima. Pô, meu irmão, muda, né? Vamos parar com essa parada aí, que nada a ver. Diego Lima é grandão, velho. Eu gosto muito dele. Cara, eu acho isso muito chato, velho. Eu acho isso muito chato. Eu fico muito chateado quando eu vejo esse tipo de afirmação, porque é aquele negócio, é o tipo que engenheiro da obra pronta, pô. É o tipo que engenheiro da obra pronta. O cara passou mais de 10 lutas invicto, ganhando de todo mundo. Ele pegou todo mundo que era favorito contra ele, e ele ganhou na via rápida. Aí quando o cara começa a perder... Lutando assim, né? Lutando assim. Lutando desse jeito. E aí quando inclusive, eu até gravei um vídeo sobre a história do Charles. Cara,
um dos principais pontos de virada na carreira dele é justamente quando ele vai para o chutebox. E se você não acredita, cara, assista as lutas do Charles na época, há 10 anos atrás, assista na época que ele era peso pena. Aí você vai ver exatamente como a carreira dele mudou, como aquele lutador evoluiu, pô. E muito disso é por conta da chutebox. Cara, e também tem aquilo, né? Porque depois que o Charles perde cinturão lá pro Islam, aí o Charles perde cinturão pro Islam, o Charles perde pro Darius, mas depois perde pro Armand Sarukian. E a chutebox realmente entra numa fase meio esquisita ali, né? Os lutadores da chutebox começam a desempenhar mal, começam a perder, os resultados não vêm, tem problema com a balança. Assim, não dá para falar que a chutebox é a academia perfeita também, porque não é, e acho que nem se propõe a ser. Mas a chutebox vive um grande ano de 2025, né? Se a gente pegar recentemente, desde o final de 2024, com o Charles vencendo muito bem o Chandler, agora tem o Marco Túlio voando no peso médio, tem o Willy Cat performando muito bem, teve o Puro Osso performando muito bem. É uma academia que está tendo boas performances, bons resultados, e aí o Charles perde para o Topuria, que é uma força da natureza, um cara psicopata do MMA, um poder sobrenatural, e de repente vira novamente a pior academia do mundo, toda aquela balela. Sabe quando é que isso começou? Eu acho que a galera começou a cair mais em cima da chutebox, não foi nem quando ele perdeu do Makhachev, foi mais quando ele saiu da luta, né? Quando ele saiu da luta por conta do corte. Muito também por conta do que o Dana White falou, que o Dana White meio que jogou pra cima dele. Falou, pô, se tivesse vindo pra cá, a gente costurava, a gente resolvia, não sei o quê. Esperto todo também, né? Ele não vai simplesmente chegar e falar, pessoal, deu errado. Não, ele vai, como qualquer presidente, ele vai dizer, não, a gente aqui na empresa, a gente resolvia. Então, assim, a partir daquele dia a situação ficou complicada. Mas, pô, isso é muita... Isso é querer tapar o sol com a peneira, cara. Isso é besteira demais pra mim. Não, e uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra também. Vamos lá, que tem craque na... Mas, ó, vamos falar aqui rapidinho, o Gabrielzinho aqui, ó, marcando presença. Outra coisa que pela luta foi o acaso. Charles acertou a cotovelada limpa e não aconteceu nada. Pô, realmente, o Topuria engolir aquilo ali, tá maluco. O Topuria cortou do Bronx com um soco de raspão. O Espanhol está com estrela. NTJ, não tem jeito, meu irmão. É isso, Gabriel, bravo. Bravo, realmente, porra, foi tudo contra o Charles nessa luta, irmão. Aqueles cortes no início, o cara engolia a cotovelada igual que tá, porra, engolindo sei lá o quê, lá ele, mas, enfim, doideira. Agora vê como é que é, né? Se ele derruba, se ele nocauteia o Topuria com aquela cotovelada, pode ter certeza que a galera tá isso aí, porra, é o cara iluminado, é o leão embaçado da categoria. E apareceu um montão de vídeo dele treinando aquela cotovelada na manopla, ia ser uma parada maluca, pô.